Hoje eu vou trazer algumas dicas que talvez até você já faça com seu filho, seu sobrinho, e que vão ajudar a desenvolver a oralidade. Vamos entender a oralidade aqui enquanto a nossa capacidade de comunicação e expressão diante dos diversos gêneros textuais que a gente tem, os diversos tipos de texto que a gente tem na nossa sociedade. Uma primeira dica que é muito interessante e que vale para diversas idades é: leia para o seu filho. Desde pequenininho, você pode começar a ler para ele e com ele. Por exemplo, um bebezinho a partir de 6 meses já sabe sentar. A gente tem esse exemplo de texto aqui, ó, de livro. É um livro que tem som, é muito colorido, traz poucas palavras, mas como que é importante aqui? O que que é importante? O seu filho ver, você falar o que que tem nas imagens, se ele ainda não souber falar, independente se ele sabe ou não, você vai falar o que que tem, leia o livro, leia as figuras, porque normalmente livro de crianças nessa idade, eles têm muita imagem, né? São muito coloridos, não tem tantas palavras. Leia as figuras. Aqui você tem um patinho, como que o patinho faz? O patinho faz quá, quá, e a criança repete do jeitinho dela. Você vai ler a história com a criança. O que que tem nessa imagem? Uma flor. O que que tem nessa imagem? É uma ovelha. Como é que a ovelha faz? Bé. A ovelha faz bé. E a criança repete. Outro livro interessante é esse aqui, que é um pouquinho para crianças um pouquinho maiores, mas ainda assim para os pequenininhos dá, porque tem muita imagem que pode ser explorada. Aqui já tem uma história maior, né? Então já tem um enredo aqui que você pode contar para o seu filho, e dependendo da idade dele, do seu filho, você pode pedir, depois que você conta a história, peça para ele recontar para você, do jeitinho dele, mesmo que ele não saiba falar direito. Ele vai recontar para você. Isso é desenvolver a oralidade também. E aí, a gente tem esse tipo de livro aqui, por exemplo, que é um livro que já tem uma interação diferente. A criança pode, você com a criança, narrar uma história que não seja essa que está escrita aqui. Ela pode dar nome a esses personagens aqui. Os meus filhos, por exemplo, hoje Olavo fala, esse aqui é Olivia, esse aqui sou eu, Olavo e Olivia brincando. E esse livro aqui já é para criança bem mais velha. A gente começou a utilizar esse tipo de leitura aqui com o Olavo aos 5 anos, porque ele já sabia, já estava no caminho do letramento, a caminho do letramento, ele já entendia as coisas, então ele conseguiu fazer a leitura desse texto. Então você vai utilizar um livro conforme o interesse e a idade do seu filho, contar a história com ele, ler para ele e pedir para que ele reconte do jeitinho dele, faça um resumo dessa história para você. Nessa leitura que você faz para o seu filho, você pode utilizar diferentes entonações, quando você muda os personagens, você pode fazer vozes diferentes e depois passar para o seu filho também, ou ao mesmo tempo, que ele faça essas vozes diferentes também. Um outro tipo de reconto interessante é ouvir do seu filho a história de um desenho ou um filme que ele acabou de ver. Ah, como é que foi esse desenho? Quem é o personagem principal? E o que que acontece durante esse desenho? Você pode ir questionando, direcionando, né, as questões, se ele não conseguir falar por ele só. E aí vocês vão conversando e ele vai se expressar para te contar o que aconteceu nesse desenho. A imitação de personagens também é uma brincadeira que pode acontecer em família e é muito legal, porque a criança vai desenvolver aquele personagem. Pode ser um personagem que ele já conhece ou um personagem inventado. Cada um pode fazer um personagem, todos ao mesmo tempo, ou a criança fazer o seu personagem para os outros integrantes adivinharem que personagem é aquele. Músicas infantis também são excelentes para desenvolver. A gente fala músicas infantis porque são músicas que têm a linguagem adequada para as crianças e tudo mais. A gente tem diversos tipos de música hoje, diversos artistas no mercado que são interessantes e têm letras muito boas, muito inteligentes. Por exemplo, o Mundo Bita, Palavra Cantada, que é para os menorzinhos.
Quem nunca ouviu o Mundo Bita, que escute, que ouça, pela riqueza da linguagem. Essa forma, a musicalização, também é uma forma de desenvolver a oralidade. Se na sua cidade tiver aula de musicalização infantil e se tiver essa oportunidade, mesmo que online atualmente, é interessante. Se não tiver, você dentro de casa pode fazer um momento de vocês escutarem, verem vídeos, escutarem músicas infantis. A gente também tem os Beatles para crianças ou o desenho The Beach Bugs. Se você não conhece, é interessante. Para quem gosta de Beatles, são canções em inglês, mas são muito bonitas, muito ricas. E muitas vezes você que é pai e mãe não gosta de escutar as músicas infantis, apesar de que é difícil alguém não gostar de Mundo Bita, mas tudo bem, você pode optar por esse tipo de música, que tem a linguagem que é a do artista, mas que também é interessante, tem uns desenhos interessantes. Então, você fazer esse momento de cantar, de dançar com seu filho dentro de casa, também é legal. Cozinhar. Leve o seu filho para cozinhar. É claro que você não vai deixar o seu filho mexer com faca, enfim, a gente não vai nem falar disso. Mas leve o seu filho, coloque ele perto de você para desenvolver uma receita, fazer um bolo. Dependendo da idade dele, ele pode te ajudar a misturar a massa, a fazer as coisinhas, ao mesmo tempo que você vai falando as quantidades. Olha, a gente vai precisar de 2 ovos, a gente vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo. Coloque a criança para fazer isso. E ela também, vamos supor, você vai fazer uma massa de biscoito. Você pode colocar a criança e falar com ela assim, ó, cria um bichinho, cria um personagem, faz o seu personagem aí de biscoito, cria uma história com os personagens que você vai criar aí, que você vai fazer. Então deixa a imaginação do seu filho fluir nessa hora. Como que é o seu personagem? Ele é um boneco? Ele é uma coisa? Ele é grande? Ele é pequeno? O que ele faz? O seu filho vai te contar sobre esse personagem de biscoito que ele criou. Se o seu filho ou sobrinho já for alfabetizado, você pode propor uma brincadeira em família que é muito legal. Por exemplo, uma situação hipotética, eu vou viajar e vou levar uma caneca. A próxima pessoa, ela tem que falar algo que inicie com a última sílaba da palavra que você falou. Por exemplo, caneca, que foi o que eu falei. Aí a pessoa vai falar, eu vou viajar e vou levar um cachorro. A próxima pessoa vai ter que dar continuidade com aquela última sílaba. Esse tipo de brincadeira tem diversas outras formas de ser feita. Essa é uma delas. Mas essa brincadeira com as palavras, com as letras, ajuda o seu filho a desenvolver a oralidade. Se você não tem o costume de ler poemas, talvez seja a hora de começar a ler poemas com seu filho, porque é interessante que ele perceba a questão da rima. O jogo da rima é bacana de fazer. Você vai ler um poema para que ele tenha ideia de como que acontece a rima. Se ele já conhecer, você vai desafiá-lo. Isso é uma brincadeira que pode ser feita até na hora de dormir. Você vai colocar o seu filho para dormir, aquele tempinho que eles gostam de ficar com a gente. Você pode falar, olha, é o desafio, o jogo da rima. Eu vou falar uma palavra e você vai ter que fazer uma rima. Ou você vai falar uma palavra que rima com a palavra que eu falar. Ou ao contrário, seu filho fala, você faz a rima. E aí vocês vão brincando disso. Outra brincadeira muito legal é você colocar o seu filho para contar histórias a partir de objetos que você vai mostrando. Vocês, em conjunto, criam um enredo, criam um personagem, e aí você vai mostrando objetos para ele, e a criança vai ter que colocar esses objetos, inserir esses objetos na história, contando para você. Por exemplo, tem um personagem, a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho estava passeando na floresta até que encontrou um pincel de maquiagem. Aí a criança vai falar assim, e ela parou e começou a passar um blush, passar uma maquiagem para ficar bonitinha. E aí você vai mostrando outros objetos e a criança vai inserindo na história. Ela vai contar para você.
Tem diversas outras atividades que podem ser feitas. Teatro, declamação de poemas, tem muita coisa, tem diversos jogos. A gente nesse período acaba tendo que utilizar a criatividade até para nós não nos entediarmos. Imagina a criança. Então, sem pensar nessa questão, o meu filho tem que aprender, o meu filho tem que se desenvolver, tem que vir bem nesse período porque ele não está aprendendo. Tente utilizar atividades que você já faz ou inclua isso na rotina da sua família, o tempinho que você tiver, que você vai ajudar o seu filho a se desenvolver e vai ser bom para a família, porque é um momento muito legal de jogo na família. Dê exemplo, leia para o seu filho, leia perto do seu filho para ele ver que você lê também. Isso tudo ajuda a desenvolver a vontade pela leitura, pelo conhecimento e também a desenvolver a oralidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, comenta aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, mande para seus amigos e até a próxima!